Olá, começa agora mais um Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre idosos e a lei. Para isso, recebemos a professora Ivelise Fonseca da Cruz. A Ivelise é mestre e doutoranda em Direito pela PUC de São Paulo, atua como advogada nas áreas de Direito Civil, Comercial, do Trabalho e Direitos Especiais. Além disso, é professora adjunta responsável pelas matérias jurídicas de diversos cursos na Unisa. Obrigada pela presença, doutora. O prazer é meu, Rosângela. Muito obrigada pelo convite. Para começar, doutora, com que idade a pessoa é considerada um idoso? Interessante que a legislação vem aí organizar a conduta da sociedade. Então, para que esse conceito não fique muito ao nosso bel prazer, o que eu penso que é um idoso, o que você pensa, o legislador estabeleceu no Estatuto do Idoso que o idoso é a pessoa que está com a idade igual ou superior a 60 anos. Isso no Brasil e no mundo? No Brasil, essa é a tendência no Brasil. Em outros países, esse conceito acaba por se modificar, porque esse estatuto ele tem vigência, tem validade e eficácia dentro do nosso território nacional brasileiro. Certo. E o termo maioridade tem ficado bem conhecido. Foi substituído pelo termo idoso ou não? Melhor idade também? Essa, eu penso que é uma forma da sociedade se tornar um pouco mais inclusiva na circunstância do envelhecimento. Sabe que o envelhecimento é uma etapa da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. A cada dia nós envelhecemos um pouco mais. Isso também é uma fase de maturação do indivíduo. Todavia, hoje, o Brasil em si, ele tem desenvolvido na sociedade, na convivência, nos núcleos responsáveis por integrar a educação em relação ao idoso, certas expressões que vêm para coligar, complementar a ideia do idoso, para nós não nos tornarmos aí discriminatórios em relação ao idoso. Então, a expressão maioridade, terceira idade, são expressões que eu penso que são expressões mais carinhosas, para se refletir aí a questão do idoso, que é uma fase que eu e você também passaremos. Vamos chegar. E como conviver com os idosos? Que às vezes são tantos problemas, tantas reclamações, não sei o que eu faço. Teria uma regra geral? Tá. A pergunta da Rosângela é inteligente para nós, porque a sociedade como um todo, ela é muito fruto do meu querer. Hoje eu convivo com você, mas quero sobrepor o meu interesse em relação ao seu. Então, como conviver com os idosos? É verdade que no Brasil nós temos várias leis estabelecendo nossas condutas, os comportamentos permitidos ou proibidos. Hoje, a convivência com os idosos tem que ser uma convivência muito pacificadora, respeitosa, cautelosa. Eu gosto muito do princípio estabelecido na Constituição Federal, que todos nós conhecemos, que fala sobre a questão da igualdade entre as pessoas. E parece que por um grande período no nosso país não houve tanto tratamento igualitário entre a questão dos adultos, idosos, adolescentes, crianças e mulheres. Foi por isso que o nosso Congresso Nacional, aí representando a minha vontade, a tua, que é um reflexo dos fatos da sociedade, acabou por promulgar uma legislação que estabelece a forma de conviver com o idoso, a forma de conviver com a criança, os cuidados especiais da mulher. Então, hoje, a convivência ela é pautada pela lei. Existem condutas a serem observadas, sob pena de você responder se você não observar. A melhor forma é a seguinte, para você que entende de amor, de carinho, é tratar como você gostaria de ser tratado. Mas como isso não é a regra geral da sociedade, o direito vem para organizar também essa convivência. Tá, mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre essa lei. Me diz agora o que a lei diz sobre o sustento, a alimentação para os idosos. Também é um ponto aí imprescindível, porque a questão da alimentação hoje, ela inclui tanto a ideia da alimentação material, a necessidade de se alimentar de forma específica, ou ainda a ideia de alimentação imaterial, que é a ideia da educação, de dar aí o bem-estar, de oferecer a segurança. Então, esse conceito de alimentos tem aí dois âmbitos, duas vertentes para nós. Hoje, o Estatuto do Idoso, ele estabelece que ao idoso, em relação à sua família, é obrigatório, pelo princípio da solidariedade familiar, você sustentar, ajudar aquele idoso. Aliás, Rosângela, eu vou te contar uma coisa. Isso não isenta, digamos que você ajude supostamente a sua avó ou a sua mãe que seja idosa. E você auxilia ela na pensão alimentícia.
Só que se ela tiver condição financeira e você necessitar da pensão, a situação também pode se inverter, porque o princípio se chama da solidariedade entre as pessoas da família. O que a legislação do Estatuto do Idoso fez é somente repetir uma regra que já estava na Constituição Federal. É como se o legislador falasse assim para nós: não se esqueça que você faz parte de uma família, tem um histórico, tem todo o seu antecedente que também precisa de você e amanhã você pode precisar dele. Então, pensão alimentícia é necessária. Mas a maioria das pessoas não sabem disso. É verdade. Sabe que a questão da displicência ou da negligência em relação aos idosos também pode surtir aí um efeito de um ato ilícito. Então, eu tenho uma avó, sei que minha avó passa por necessidades e não auxilio. Ou eu preciso de auxílio. Provavelmente, se minha avó tiver a condição e eu necessitar, ela terá de me ajudar, como estabelece a lei. Não é porque ela é idosa que ela é isenta também do princípio da solidariedade. Ou não é porque eu sou neta que eu me isento da responsabilidade da solidariedade. Isso implica habitação, vestuário e tratamento no geral. Você deu uma boa dica. Habitação também. Habitação em relação aos idosos, porque muitas vezes as pessoas pensam, bom, chegou numa idade senil, não tem aí necessidade mais de estar no meio do núcleo familiar. Mas um dos princípios que rege aí o respeito ao idoso é o princípio de garantir ao idoso a permanência no seu núcleo familiar. Então, alimentos também significa a questão da habitação. E qual seria a diferença entre afeição e respeito pelo idoso? Ótima pergunta. A afeição se refere aí a um sentimento que nós temos uns pelos outros. Sabe que a afeição nasce no nosso coração. Isso não pode ser imposto de um para com o outro. Então, eu me afeiçoo a você, porque você é uma pessoa simpática, sabe ser comunicativa, tem aqui um belo trabalho desenvolvido, e posso não me afeiçoar a outra pessoa. Então, isso é real e pode acontecer. A afeição, ela não é imposta dentro do nosso país. É um sentimento que vem do indivíduo, do próprio ser humano. Mas o respeito é determinação da lei, dizendo que é imprescindível que você respeite o próximo. Isso está na Constituição, decorre do princípio da dignidade humana. Então, para o idoso, é assim, se você não gosta do idoso, eu vou ser bem direta, é um problema pessoal seu, que deve ser tratado, tá bom? Mas o respeito ao idoso, ele é uma exigência da lei. Só pena de você responder por não respeitá-lo, por maltratá-lo, ou aí por cautela em relação ao idoso. Tá bem? Que pessoas deveriam ter o Estatuto do Idoso? Acho que todas as famílias. Sabe que as informações, hoje civis, são informações inteligentes. Elas aumentam aí o nosso conhecimento, não só cultural, como de convivência também social. Então, hoje, aquele que se interessa por pessoas, que gosta de pessoas e também quer ser respeitado, se você gosta de ser respeitado, eu deixo aí a dica. Busque, então, conhecer um pouco do Estatuto do Idoso. É importante acessá-lo, ter uma noção, porque um dia eu também serei idosa, você será idoso. Então, você pode acessar aí o Estatuto do Idoso. Você consegue, por exemplo, a categoria da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela cede muitas vezes de maneira gratuita a legislação do idoso. Na internet você consegue acessá-la, no site das prefeituras e até das universidades também. Legal. Nós estamos conversando sobre idosos e a lei com a professora e doutora Ivelise Fonseca. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Saúde é bom saber. Como prevenir hepatite A? Lave as mãos após usar o banheiro antes de preparar os alimentos e comer. Lave bem frutas e verduras e as deixe por 30 minutos em uma solução. E cozinhe bem os frutos do mar. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. A Associação Comercial de São Paulo recebe várias autoridades para a inauguração do Banco do Povo Paulista e de atendimento ao MEI, microempreendedor individual, e assinatura de convênio para a implantação de novas unidades na capital. A graça do Banco do Povo não é só aumentar a produção, o comércio, mas é também gerar emprego. É uma forma de gerar emprego pelo trabalhador por conta própria. Não é um emprego assalariado, ou pelo menos não é o principal, porque a maioria são trabalhadores individuais,
mais dinamiza o mercado de trabalho e melhora a renda. Dinheiro fácil e barato para quem quer produzir é o objetivo do Banco do Povo Paulista, um programa de microcrédito produtivo do governo de São Paulo. Apresentar a importância da instalação do Banco do Povo aqui, nessa associação comercial, nessa parceria com a Prefeitura, mas o importante é registrar que é o primeiro de 15, governador, que em breve serão implantados na cidade de São Paulo. A semente foi lançada para possibilitar crédito ao povo, um fato simples, mas grandioso, conforme afirma o secretário de Emprego e Relações do Trabalho. A operação é segura, porque não é uma operação de assistencialismo, é uma operação que olha este cliente como um cliente, é um negócio. Nós não estamos fazendo favor, nós estamos exatamente juntando forças e o projeto mostra. Formalização no mercado de trabalho para que ele possa ter as garantias da seguridade social. Portanto, aumenta a produção, aumenta o emprego e aumenta a renda. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Às vezes é só para se aproximar. Aceita essa dança? Ou para ver os amigos. Você bola a quarta, hein? Às vezes é para a vida toda. Quer casar comigo? Doe sangue e convide alguém a fazer o mesmo. Entre para a corrente sanguínea. Voltamos a falar sobre um papo bem interessante e útil que todos deveriam saber sobre idosos e a lei. Doutora, o Estatuto do Idoso tem sido praticado ou é só mais um estatuto lançado no mercado? Sabe que essa legislação ela tem tido muita eficácia no meio da nossa sociedade, porque as escolas, as universidades, os cursos de aperfeiçoamento e até cursos culturais e teatrais, eles têm valorizado a questão do idoso no nosso país. Sabe que agora nós temos aí, muitas vezes, nos estacionamentos de shoppings, vagas especiais para idosos, nós temos o respeito do idoso em relação às cadeiras em transportes públicos ou ainda transportes aéreos, se for necessário, ele tem prioridade no seu tratamento. Eu vejo que depois que a legislação do Estatuto do Idoso foi aprovada, eu percebo uma população um pouco mais cautelosa, precavida e inclusiva em relação ao Estatuto do Idoso. Então ele não é só uma promessa, ele tem sido, a gente chama de norma programática. Eu vejo que o Brasil hoje, em programa do idoso, ele está melhor do que ontem. E isso depende mais de mim do que das pessoas que estão ao meu redor, porque se eu começo a respeitar o outro, entender que o idoso ele tem seu espaço e deve ser incluído, isso é importante. Eu vou até te citar, Rosângela, que assim, nos Estados Unidos, por exemplo, no estado da Flórida, não é muito comum, não existem filas específicas para idosos e não se faz essa diferença. O idoso é tratado como pessoa igualitária. Ele tem seu serviço, seu trabalho garantido e não é porque ele é idoso que ele acaba por ser excluído da sociedade. E passando na frente de todo mundo. Isso. No Brasil, teve de ter aí a aprovação desta legislação porque a nossa sociedade tem uma característica em si muito discriminatória em certas circunstâncias. Então, se a pessoa já é um pouco mais de idade avançada, ela não cabe no meu quadro aí de funcionários. Ou se ela é idosa, eu não consigo mais conviver porque eu sou jovem e não tenho a mesma compreensão ou pacificação em relação ao idoso. Então, a lei vem para proteger e até ensinar entre nós que existe diversidade de convivência. Nós somos diferentes, mas nessa diversidade é preciso a harmonia. Tá bom? E como o Poder Judiciário tem se posicionado em relação aos direitos do idoso? O Poder Judiciário tem sido bem questionado em relação aos direitos do idoso, para estabelecer que esses direitos sejam aí protegidos. Existem dois casos muito interessantes que, quando eu faço as palestras em relação aos idosos, eu destaco de duas decisões muito importantes. A primeira delas se refere ao direito do idoso estar convivendo com a família, porque aconteceu um caso em Brasília de um funcionário em que ele entrou com uma ação judicial contra o seu empregador, requerendo aí a redução da sua carga de trabalho, porque o seu pai não tinha com quem ficar. E o pai dele era idoso e estava doente. E como ele não tinha condição de pagar tratamento, nada disso, nessa ação ele conseguiu a procedência. O judiciário apoiou a redução de carga, sem reduzir o salário dele, para cuidar do idoso que estava em fase terminal e tinha o direito a estar aí pelo bem-estar dele mesmo e da sua dignidade à convivência. O segundo caso foi de um idoso que não tinha condições de pagar a luz. Esse caso, salvo engano, aconteceu em Belo Horizonte.
e ele não tinha condições de pagar a luz e a empresa responsável por energia resolveu cortar a luz dele. O Ministério Público se manifestou dizendo que o direito do idoso também é pela saúde e por sua dignidade, o idoso não pode viver no escuro. Dessa forma, isso deveria ser resolvido de outra maneira que não ele ficar no escuro. Então, permaneceu a luz mesmo sem ele pagar a conta. Olha que a dica não é para que os idosos deixem de pagar suas contas, mas é para poder aí demonstrar que o Poder Judiciário tem apontado, enfrentado as questões de maneira muito solene. Com os filhos, se não derem o devido respeito aos pais idosos, né? No caso, como você falou no início, existe pena aplicada para eles? Sabe que aos filhos ou a qualquer indivíduo, mas já de maneira específica, quando você pergunta dos filhos, o abandono aí em relação a um familiar pode eventualmente identificar uma atitude criminosa e pode responder, inclusive, aí com pena de detenção, como está estabelecida, pena de prisão mesmo, como está estabelecido no Estatuto do Idoso. Então, não é para ninguém ficar desesperado em relação aos deveres de filhos com pais idosos, mas esse respeito decorre aí, na verdade, do princípio, como eu disse no início, da solidariedade, do respeito à dignidade humana. Isso faz parte do patrimônio histórico-cultural do nosso país. Ter idosos, ter crianças, ter adultos, e todos devem respeitar o idoso, que é a cabeça aí que tem mais experiência que nós. Incluindo os netos, inclusive. Sim, né? Especialmente os netos, isso mesmo. Então, doutora, nós vamos assistir um vídeo agora e depois, antes de entrar na parte polêmica da violência mais acentuada, e após o vídeo eu gostaria que você fizesse um comentário. Tá bem, com prazer. Se você pensa que envelhecer é deixar de aproveitar a vida com tudo de bom que ela oferece, está enganado. É possível envelhecer com arte sem passar o resto de seus dias à toa na vida para ver a banda passar. O nosso grupo tem uma qualidade de vida muito boa, porque nós fazemos de tudo um pouco. Fazemos hidro, passeamos, passamos dias fora, viajamos juntas. Às vezes as viagens são dos casais, viagens mais longas. Então esse convívio social nosso é ótimo. Eu acho que na minha idade isso é muito importante. Milhares de mulheres descobrem uma nova atividade a cada dia, seja na carreira ou simplesmente a mudança de rotina. A importância da terceira idade, tá fazendo uma atividade física, tá? Somente a hidroginástica, que é um trabalho feito dentro da água, que tem baixo impacto, trabalha a coordenação, relaxa. Tem o seu lado social, né? E o lado de cardiorrespiratório mesmo, que elas estão trabalhando. O nosso grupo da Hidro, só de senhoras, é um grupo muito bom. Sou muito respeitada por todos, felizmente. E minha vida normal dentro de casa é uma rotina normal. Em casa eu faço tudo, só tenho faxineira. O resto sou eu que faço, com muito prazer. E vivo muito feliz com tudo. Com meus 82 anos, estou feliz da vida. Esportes, grupo de amigas, tricô em boa companhia. Elas não têm o menor interesse em disfarçar os anos vividos e encaram tudo com bom humor. Qual a sua rotina aqui no clube? Praticar vôlei, tamborel e hidro. Isso é muito bom? Demais da conta. Envelhecer com qualidade. Com certeza, é muita qualidade. Pequenos prazeres, atitudes simples para a pessoa sem nenhuma pressa de se aposentar. São formas de abrandar os sinais da passagem do tempo e garantir uma velhice saudável e cheia de vida. Nós temos os almoços mensais que são as aniversariantes. Também nós fazemos viagens de bate-volta, ou casa de amiga, ou sítio, ou vamos ao teatro à noite. A gente faz uma série de eventos que próprio da nossa idade, né? Os idosos querem viver cada vez melhor e com mais dignidade. Eu gostaria de perguntar se existe alguma estação de lazer para quem não pode bancar financeiramente momentos maravilhosos como esses. Olha, eu parabenizo a tua equipe, Rosângela, e a todas as senhoras que falaram, a dona Ida, Nilce, a dona Preciosa também, a senhora Ruth, sabe por quê? Elas são exemplos para nós, em relação ao futuro, de sermos idosos e idosas que sejam pessoas ativas, e elas colocam aí
a eficácia dos seus próprios direitos. E aí está o respeito do próprio em relação ao idoso, das próprias leis em relação ao idoso. Existem estações de trabalho onde comunidades religiosas, sociais, de filantropia, sem aí o intuito de lucro, têm estabelecido. Então, se você buscar no seu próprio bairro, você vai saber, através ou da sua subprefeitura ou da própria prefeitura, se você der uma ligada e gratuitamente eles te informam, olha, eu sou um idoso, eu tenho um pai idoso, gostaria de saber se eles oferecem cursos de qualidade de vida ou educação física, porque é direito do idoso ter aí o exercício físico, o lazer e essa convivência social que é fundamental para não para sobrevivência, mas para vivência com qualidade de vida. Isso é muito saudável, Com gera certeza. saúde em todos Parabéns. os aspectos. Com certeza, né? muito boa matéria. Agora, o outro lado chato da violência contra o idoso. Existe algum órgão para beneficiar essas pessoas, esses idosos que sofrem algum tipo de violência? Sabe que a própria polícia ela está aí atenta, existe uma delegacia específica e se você entrar em contato, você mesmo como cidadão pode denunciar se um idoso ele é violentado, se ele foi aí ofendido, e o próprio idoso também tem o seu direito de reclamação. Então ele pode sim voltar-se a todos os órgãos de proteção que o poder público nos oferece para que ele tenha a vida dele protegida e garantida. É difícil, Rosângela, eu acho que o mais difícil, eu penso, não acho, tenho certeza, que o mais difícil é a situação da omissão e do silêncio do idoso. É preciso que ele fale. E você que assiste também participe, se você percebe uma situação de violência, tá bom? É assim que a gente ajuda. Tá, e qual o tipo de violência mais comum? Olha, nós temos aí, eu penso que até de forma paritária, tanto a violência física, mas eu penso que a violência em relação à omissão, no aspecto de cautela e cuidado do idoso, e a negligência em relação ao idoso. Então, dar qualquer coisa para ele comer, porque basta um prato de comida ou um pão, isso também é uma espécie de violência. Não somente a violência física, mas a violência psicológica. Às vezes, as palavras que afetam é considerada a humilhação, tá bom? A omissão no cuidado. Então, a falta de solidariedade, isso também configura como violência e é crime pelo estatuto do próprio idoso. E em que público essa violência acontece com mais frequência? Entre os mais ricos, os mais pobres, classe média ou independe? Isso independe, porque se você prestar bem atenção na classe mais carente da nossa sociedade, nós temos até que um respeito muito grande em relação aos idosos, porque as pessoas têm famílias muito grandes, às vezes é o avô e a avó que cuidam daqueles netos, daquelas crianças, que não têm a mesma ascendência que os pais sobre os adolescentes e crianças, mas cuidam. E numa família um pouco mais abonada financeiramente, a forma que eles têm de cuidar do idoso é contratar uma enfermeira e pôr ali do lado, mas não estar em convivência. Então isso independe, vai muito da índole do indivíduo também. E há casos em que a tal violência é justificável? Nunca a violência é justificável. E a violência nunca é uma solução. Não é uma forma, e se com violência você dá, é com violência que se devolve, e esta espécie de regra na sociedade gera uma certa anarquia e não uma organização. E nós estamos aqui, somos responsáveis por tentar fazer do Brasil um pouco melhor. Isso não é um discurso político. É um discurso que eu acredito, na área em que eu estou. Na área que eu convivo, eu devo fazer a diferença. A violência nunca é a solução. E que tipo de punições são aplicadas a essas pessoas, no geral, que praticam esses atos de violência? Contra os idosos? Contra os idosos. É passivo aí de você causar uma certa indenização, já que você causou uma ofensa ao idoso. Se essa ofensa não configura crime, porque crime é uma forma também de punibilizar, então a pena de prisão, a outra forma seria restituir o idoso de maneira financeira, porque não tem preço ofender os direitos considerados da personalidade do idoso, como eu também tenho e você. Não tem preço falar da minha moral, da minha honra, não tem preço falar da vida, ofender minha vida, ou causar aí uma certa ofensa à minha saúde. A mesma coisa em relação ao idoso. O que você tem a dizer sobre as casas de repousos? Eu respeito o trabalho das casas de repouso e dentro do nosso país elas são necessárias e elas têm uma atividade muito de finalidade social e de solidariedade também. Eu não sou contra as casas de repouso. Todavia, a casa de repouso ela não pode se tornar aí o seu amuleto ou sua desculpa para se omitir do cuidado em relação ao idoso. O idoso tem direito a permanecer na família. Mas se você não tem condições disso, talvez técnicas para cuidar do idoso na situação em que ele se encontra, ou porque ele necessite de cuidados mais especiais, a casa de repouso é o melhor lugar para isso. Eu li alguma coisa que algumas pessoas deixam idosos, os familiares, em hospitais ou asilos. É verdade isso?
não é possível deixar em hospitais, né? Até porque os hospitais têm aí a gestão de plano de assistência médica, então o idoso que fica em hospital é porque tem a necessidade, porque está passando por um tratamento. Mas no caso de abandono? Se deixar de abandono, é verdade, isso também acontece. E é muito comum de acontecer aí em instituições, e se isso pode ser identificado, o Ministério Público também comparece para poder responsabilizar a família por esta omissão, a gente chama de omissão, que é o ato de abandono, né? E a Unisa tem alguma coisa a oferecer para os idosos ou para os familiares? Sim, a Unisa tem alguns programas aí em relação à terceira idade, teve por um bom período a questão da musicalização entre os idosos, o coral dos idosos, e até o nosso campus em relação à educação física desenvolve o atendimento gratuito da população, inclusive dos idosos, oferecendo exercício físico, bem-estar, orientação jurídica, naquilo que o idoso precisa também. Tá bom? E quem está precisando de ajuda, basta ligar para a Unisa. Pode ligar para a Unisa ou comparecer. Aí nós temos tanto o núcleo de prática jurídica, que é o nosso escritório, aqui na Unisa, na área jurídica, que atende gratuitamente a população que está ao nosso redor, tá bom? Que oferece a questão do campus, que trata da saúde, também tem ali o seu hospital-escola, tem os seus cuidados em relação a oferecer, não que seja da Unisa, mas em oferecer o atendimento gratuito à população carente, inclusive aos idosos que necessitem de exercício físico, de orientação da sua saúde e do seu bem-estar também. Doutora, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Quando o papo é bom, o tempo muito voa. rápido. Eu gostaria que você desse uma palavra de encorajamento, uma dica para pessoas que estão, para familiares que estão enfrentando problemas com os idosos, né? Ou pai, ou mãe, ou irmão, ou tia, ou avó, e não sei o que eu faço. Eu gostaria que você desse uma palavra, assim, mais para o psicológico, porque tem solução, né? A minha dica acaba por ser talvez a dica que eu usaria para mim também. Por um bom tempo eu visitei minha avó semanalmente e ela faleceu faz pouco tempo, mas não tem preço você conviver de maneira harmônica. Primeiro, cuidar de você, ter você de forma equilibrada com a sua saúde, o seu bem-estar, para você